A palavra diz, o texto sagrado, que ela é lâmpada para os pés e é luz para o caminho. É ela quem nos guia, nos mostra. Eu dissera aqui há uns dias atrás que se você for andando em um lugar e chegar em uma parte escura e você estiver com uma lanterna, você vai acender a lanterna e a escuridão vai acabar. Porque as trevas só existem onde há ausência de luz. E onde há luz, não existe trevas. E nesta noite eu quero falar sobre algo que talvez eu nunca falei aqui na congregação, mas é uma mensagem que fala de proteção, de esperança. Falando de proteção, de esperança, Deus nos dera essa mensagem no capítulo 35 de Números. Nós temos dois temas precisos. O primeiro tema, nós vamos observar do capítulo, melhor dizendo, do versículo 1 ao versículo 8. Porém, o segundo tema é um tema que vai do versículo 9 praticamente ao versículo 34 do capítulo 35 de Números. O primeiro tema trata das cidades que os levitas tiveram direito. Segundo a Bíblia, a palavra de Deus, quando Deus resolve pedir a Josué e ao próprio Moisés que designasse homens líderes para repartir a terra. Pastor, que terra seria essa? Segundo a Bíblia, Deus disse assim para Abraão, lá atrás, capítulo 15 do Gênesis: levarei a tua descendência para uma terra, e eles passarão cerca de 430 anos depois. Eu vou visitar a terra e vou tirar eles de lá. E Deus cumpre a promessa. 430 anos depois, lá da família da tribo de Levi, da família de Arão e Joquebede, que eram os patriarcas da família, a patriarca e a matriarca, nascem 3 filhos: Moisés, Arão, Miriam. E Deus usa Moisés para resgatar o povo do Egito, e o povo sai. A palavra diz que a última providência de Deus, porque Deus, Ele é um Deus de providência. Quando Deus promete algo, Ele cumpre na íntegra. A única coisa que nós devemos fazer é adorar ao Senhor e buscá-lo na beleza de sua santidade. A palavra diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. E o texto termina dizendo, porque eu sempre costumo dizer que Bíblia explica a Bíblia. Isso já disseram os maiores teólogos brasileiros que já está com o Senhor. Ele dizia o seguinte, que a própria Bíblia explica a própria Bíblia. Quando Deus diz assim, o texto diz, lança sobre Ele toda a vossa ansiedade, Ele explica depois por que nós devemos lançar sobre Ele. Não precisa nenhum catedrático, com todo o respeito aos senhores teólogos, aos senhores mestres e doutores, não precisa ser PhD em teologia, em Bíblia, para entender a explicação desse versículo que a Bíblia diz, lança sobre Ele toda a ansiedade. Por quê, pastor? Porque a própria Bíblia diz, porque Ele tem cuidado de vós.
Ele é o Deus que cuida. Enquanto nós estamos dormindo, Ele está cuidando. Escuta o que eu vou lhe dizer. Enquanto nós estamos dormindo, a palavra diz que Ele acampa anjos em nosso redor. Quando Moisés sai do Egito, o Senhor disse: eu enviarei o anjo adiante da vossa face, e ele vai vos guardando, vai vos guiando e guardando o vosso caminho. E eles estavam indo para onde? Para a terra de Canaã, a terra dos cananeus. E quando chegassem lá, eles precisariam sentar, e eles precisariam repartir a terra. E a orientação de Deus era: a tribo que fosse maior ganhava um pedaço, me permita usar essa expressão, ganhava um pedaço de terra maior, ou seja, tinha um maior território. A igreja está entendendo? A tribo que fosse menor ganhava um menor território. Existe uma explicação para isso. Quem era maior não ganhava menos, e quem era menor não ganhava mais. Cada um ganhava de acordo com a sua necessidade. E assim Deus, Ele pôde prover e cuidar de toda a nação. E quando Deus designa os homens para dividir a terra, 2 homens principais estavam no comando da divisão da terra: Josué, filho de Num. Esse Josué aqui, ele nos deixa um legado tão, eu vou usar a expressão, tão espetacular, que a palavra diz que ele era servidor de Moisés. O texto nos diz em outra parte da Bíblia que Josué não se apartava do meio da congregação. Tudo que Moisés precisava de Josué, ele estava apto para fazer. E no dia que Deus disse para Moisés, Deus chama Moisés para uma conversa particular e diz para ele o seguinte: Moisés, nem você, nem Arão vai entrar na terra que eu jurei por mim mesmo que vos meteria lá. E aí Moisés diz: mas Senhor, Moisés faz uma oração, e na oração que Moisés faz, o Senhor diz assim para ele: não me fale mais nesse negócio, você não vai entrar mais lá. E qual foi o motivo, pastor? Simples: rebeldia. A palavra diz que quando Deus disse assim para Moisés, em primeira ocasião, o Senhor disse assim para Moisés: fale a rocha. Moisés falou a rocha. Mas em segundo plano, ou melhor dizendo, no primeiro plano, Deus disse para Moisés: fira a rocha. Moisés feriu a rocha. Em segunda ocasião, Deus disse assim: fale. Moisés foi lá e feriu. Então mas por que Moisés feriu? Porque ele perdeu a paciência com o povo. E para ser líder na casa do Senhor, para ser pastor, um dos pré-requisitos chama-se paciência. Se não tiver paciência, não dá para atender o chamado do Senhor. E Moisés perdeu a paciência. No que ele perdeu a paciência, ele entrou no caminho da rebeldia. E quando se entra no caminho da rebeldia, uma coisa que eu peço a Deus todos os dias, independente do lugar que eu esteja: Senhor, me dá equilíbrio emocional. Não me deixe perder o meu equilíbrio. Porque tem hora que a coisa aperta de tal forma que, se você não tiver equilíbrio psicológico, emocional, e pedir a graça de Deus, você dá vontade de dizer umas coisas, sair correndo, fazer umas coisas fora do comum.
E quando eu estou assim, eu prefiro ficar calado. Um dia, eu estava no ambiente de trabalho, há um tempo atrás, e naquele ambiente ali surgiu um determinado estresse. E eu fui, na época, chamei meu chefe e disse: olha, isso era numa quarta-feira, se eu não estiver equivocado, era numa terça-feira. Chamei meu chefe lá. Chamei meu chefe e disse assim para ele: eu estou indo para casa, só volto segunda-feira. E a pessoa olhou para mim e disse: para casa? Por quê? Porque se eu ficar aqui, esses dias eu vou terminar perdendo o meu equilíbrio. Eu prefiro ir para casa. Depois vocês veem aí o que é que vocês fazem. Se vocês descontam, se eu pago outro dia, mas eu vou para casa. Porque você tem que conhecer o seu limite. E eu vim para casa, não sei se a missionária lembra disso. Vim para casa e passei praticamente 2 ou 3 dias em casa. Por que, pastor, que o senhor fez isso? É porque para não sair da presença de Deus. Tem hora que a gente tem que parar e dizer: ops, vou dar uma isoladinha um pouquinho para depois respirar e voltar ativo. Não estou falando de ansiedade, de depressão, não é isso. É de descanso mental mesmo. Às vezes físico, emocional. E muitas vezes você precisa fazer isso. Tem hora que você precisa dar umas gargalhadas, irmão. Tem hora que você precisa sair, dar uma andada para desaparecer. Tem hora que você precisa até pegar uns vídeos lá, uns textos humorísticos. Você começar a assistir, começar a olhar e dar aquelas gargalhadas para tem uma expressão que eu quero falar agora, destravar, não tem um nome, extravasar. Colocar o seu estresse para fora. E dizer assim: Espírito Santo, me dá graça, porque eu quero passar por esse negócio sem sair da tua presença. Mas sabe o que é que o Espírito Santo faz? Ele chega assim e dá graça. E você vai passando, vai vibrando a dificuldade, os problemas. E lá na frente você diz assim: passei. Estou aliviado, estou aliviado. Mas eu quero me deter nesta noite sobre a cidade ou as cidades de refúgio. Refúgio é lugar de paz, de proteção, de sossego. Quando Deus manda repartir a terra, Deus diz assim para os líderes: você pega de cada tribo, Josué, pega um líder, um chefe, e esse chefe chama eles, e você vai dar o território de cada um, e ele vai repartir entre eles. Só que entre as tribos de Israel, eu preciso que você separe 42 cidades. Para quem era, pastor, essas 42 cidades? Era para os levitas, os líderes espirituais. Quando Deus, que a nação era uma nação teocrática, ou seja, onde Deus era o líder, eu vou usar a expressão líder espiritual, e também cuidava das questões civil e política da nação, porque era Deus quem escolhia os reis. Aí trata-se de questão política. Era Deus que escolhia os sacerdotes. Aí vem a questão espiritual. Tudo sob a orientação de Deus. Aí Deus diz assim: os levitas, Deus pega os filhos de Levi e não dá território para eles. Porque Deus disse para Moisés: eu tenho chamado os filhos de Levi para servir no sacerdócio, para serem sacerdócios, sumos sacerdotes. Aí deixa eu só esclarecer aqui uma coisa: levita não é só cantor.
Tem alguém que diz assim: vamos chamar um levita para cantar. O levita, ele era cantor, o levita, ele era compositor, o levita, ele era poeta, porque tinham salmos que eles também faziam. Os levitas, eles eram sacerdotes, sumos sacerdotes. Os levitas faziam a guarda do tabernáculo. Os levitas, eles auxiliavam, faziam todo o serviço da obra. Repetindo o que eu falei uns dias atrás: pastor, e se eu só orar na igreja? A irmã é levita. Pastor, e se eu só souber cantar metade do hino? O irmão é levita. Pastor, se eu só sei organizar a igreja? Também é levita. Pastor, mas eu só sei varrer a igreja. O irmão, a irmã é levita, continua sendo levita do mesmo jeito, porque está fazendo a obra de Deus. Porque fazer a obra de Deus não é simplesmente chegar aqui, ministrar uma palavra, cantar um louvor, não. Fazer a obra de Deus é você estar inserido em tudo que está no contexto da obra. E aí, dessas 42 cidades, desses territórios divididos, espalhados entre as 12 tribos de Israel, Deus dá de presente aos levitas 42 cidades. A tribo que fosse maior dava uma quantidade maior de cidade. As tribos que fossem menor dava quantidade menor de cidade, mas todas as tribos tinham que dar cidades de presente aos levitas. Mas além dessas 42 cidades, existia mais 3 cidades. Melhor dizendo, muito obrigado. Existia mais 6 cidades. E essas cidades, elas eram chamadas cidades de refúgio. Vamos para o texto. Capítulo 35, versículo 9, diz assim: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando passardes o Jordão, a terra de Canaã. Quando o texto diz assim, quando passardes o Jordão, é porque eles estavam antes do Jordão. Eles estavam acampados próximo às terras de Moabe. A igreja lembra que Balaque, que era rei dos Moabitas, contratou um profeta feiticeiro para amaldiçoar o povo de Israel. Lembra disso? Que era Balaão. Que quando Balaão foi amaldiçoar Israel, o Senhor disse assim: você vai, mas ao invés de amaldiçoar, você vai abençoar. Porque contra Jacó, contra Israel, não vale encantamento, ou seja, não vale feitiçaria. Aí o texto, nesse momento eles estavam nas campinas de Moabe. Estava antes de atravessar o Jordão. O Jordão, que era um rio muito famoso em Israel. E quando Deus dá essa ordem, eles estavam ali naquela área, e Moisés começa a orientar eles. Aí Deus diz assim: quando vocês passarem o Jordão, saírem daqui, a igreja está entendendo? E atravessar o Jordão, diz o texto, para a terra de Canaã, versículo 11: fazei com que vos estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha, não é assim? O homicida que ferir alguma alma por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação no juízo. Pastor, o que é isso? Eu vou lhe explicar.
Eu dissera que Deus deu de presente 42 cidades aos levitas, não foi assim? Essas 42 cidades que Deus deu aos levitas, e além nessas cidades, tinha os seus arrebaldes. Os arrebaldes era uma área que eles precisariam para cuidar dos seus gados, porque os levitas também tinham seus animais. Eles precisavam daquela área ali para cuidar do seu gado. E a palavra diz que além dessas 42, Deus deu mais 6 cidades. Só que 3 dessas cidades ficavam antes do Jordão. E 3 dessas cidades ficavam depois que eles atravessassem o Jordão. Entenderam? 3 antes e 3 depois. A palavra diz: para que era essa cidade, pastor? Para que servia essa cidade? Essa cidade era para acolher, pasmo que eu vou lhe dizer agora, pessoas que tivessem cometido homicídio. Pastor, cidade para proteger homicidas? Sim. Veja que Deus, Ele é um Deus tão misericordioso, que Deus não trata as pessoas como nós tratamos. Em nossa visão, todo e qualquer pessoa que cometa um assassinato, se nós formos para as vias legais e olhar de acordo com o que manda o Código Penal, vamos trabalhar com o nosso Código Penal brasileiro, essa pessoa, primeiro ela vai ser denunciada, vai ser lavrado um termo de ocorrência. Se for pego em flagrante delito, hoje, se eu não estiver equivocado, existe audiência de custódia, e o juiz vai decidir se ele vai voltar para casa, ou se vai pedir ou dar a prisão dele, ou o delegado pedir a prisão preventiva. Acredito que o formato é esse. E aquela pessoa vai para o presídio e vai ficar lá aguardando o julgamento, até que saia a sentença, o veredicto. Saindo a sentença, das duas uma: ou ele vai ser livre, ou ele vai cumprir uma pena determinada pela justiça. E aí estou falando da justiça brasileira. São as vias legais. Mas pelas vias não legais, a primeira ação da pessoa, de alguém voltado para a pessoa que foi assassinada, seja a família, um amigo querido ou alguém mais próximo, é querer pagar com a mesma moeda com quem fez o ato. A Bíblia chama essa pessoa que está querendo ir lá pegar o outro que assassinou alguém, a Bíblia chama de vingador. Eu não vou me ater ao texto, porque nós não estamos no estudo, eu estou falando algo assim muito por cima. Mas pastor, como pode Deus proteger um assassino? Mas escute, aqui não está falando de homicídio doloso. Aqui está se falando de homicídio culposo. Pastor, qual é a diferença do homicídio doloso para o homicídio culposo? Na sua maioria, o homicídio doloso é aquele que se arquiteta, se projeta. A pessoa premedita, faz todo aquele esquema para no final
tirar a vida do outro. Ele cometeu um homicídio doloso. E o homicídio doloso diz o seguinte: é quando alguém tinha a intenção de matar o outro. Porém, o texto está falando aqui de homicídio culposo, quando era algo que não se tinha intenção, era algo que aconteceu de repente. Um acidente, por exemplo. Vamos dar um exemplo prático. Alguém estava no campo, trabalhando com outro, cortando a lenha com o machado, e de repente aquele machado, vou usar a expressão, voava ou soltava do cabo e batia no seu companheiro em uma parte que o levasse a óbito. Ali é um homicídio culposo. Ele não teve a intenção de fazer aquilo, porém ele precisava provar. O que é que ele fazia? Então, se ele cometeu um homicídio culposo, a lei autorizada por Deus, promulgada pelo próprio Deus, a legislação de Israel dizia o seguinte: que ele tinha 6 cidades, e a cidade mais próxima da região dele, ele poderia correr e entrar na cidade e ficar na cidade até a morte do sumo sacerdote que estava atuando como líder espiritual de Israel naqueles dias. Passou aí o vingador do sangue. Ele não podia tocar nele, porque a lei garantia proteção. Deus não é lindo? Deus não trata a gente como os homens tratam. Ele cometeu um homicídio culposo, ele não teve a intenção de matar. Agora a lei dizia o seguinte: quando o cidadão estava dentro da cidade de refúgio, o lugar de proteção, ora, se ele já tinha recebido praticamente um indulto, e ele era levado diante dos sacerdotes, provou a inocência dele, ele tinha por obrigação de permanecer ali dentro da cidade de refúgio. Mas a lei também dizia que se ele não ficasse ali, dentro da cidade de refúgio, e ele saísse da cidade antes da morte do sacerdote, e fosse encontrado por aquele que buscava a sua vida, por ele ter matado aquela pessoa, ele não estava protegido. Agora ele estava sem proteção, e ele poderia perder a sua vida. A igreja está entendendo? Está dentro da cidade significa proteção. Está fora da cidade significava propício a perder a sua vida. E a cidade, eu quero conjecturar, representa Cristo. Quem está em Cristo está seguro. Quem não está em Cristo está em risco. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Essa cidade, ela protegia. Não é que a cidade, não é que Deus corroborasse com o erro. A igreja está entendendo? Aqui está se falando de homicídio culposo, não era o doloso. Era aquele que foi cometido sem que ambos esperassem. Não é o homicídio que alguém chega e propositalmente tira a vida de alguém. Não é disso que a Bíblia está falando. Aí Deus pegava e dizia: olha, é como se Deus dissesse: você cometeu esse erro contra o seu irmão. Não foi algo proposital. Deus conhecedor, porque naquele momento ali só tinha praticamente 2 pessoas. Vamos dar um exemplo.
o assassino e o assassinado, que perdeu a vida. O assassino que cometeu o homicídio culposo era levado ao sacerdote e, tendo a prova que ele não matou seu irmão porque quis, que ele não planejou a morte do seu companheiro, ele era enviado para a cidade de refúgio. E a palavra mostra, glória a Deus, que Deus dava oportunidade e também dava proteção. Mas aquele homem tinha que ter o cuidado de estar dentro da cidade. Porque se ele achasse que ele tinha que observar o seguinte: o sacerdote, o sumo sacerdote, que naquela época atuava, em que ele cometeu aquele homicídio culposo, enquanto ele estivesse vivo, ele tinha que estar na cidade. Depois que o sacerdote morresse, aquele homem poderia sair da cidade e o vingador não podia tocar nele mais. O que foi que Jesus fez? Morreu por nós. O inimigo rondava por tudo que era espaço para tirar a nossa vida. Mas o Senhor nos livrou de todo mal. Eu não vou ministrar versículo por versículo hoje, porque o tempo não dá. Mas em outra ocasião nós ministraremos essa palavra versículo por versículo, porque do versículo 9 ao versículo 34 do capítulo 35 de Números, aqui dá no mínimo 1h30 de mensagem. Eu digo mínimo porque quando nós começarmos, e permite a expressão, mastigar versículo por versículo, etapa por etapa, aí Deus vai dando a graça e vai revelando os seus mistérios em nossa vida. Mas a palavra de aconselhamento era: não saia de dentro da cidade até que o sacerdote morra, porque se sair você vai estar vulnerável, e Deus não quer você vulnerável. Deus quer você protegido, protegida, guardado, guardada debaixo da sua graça. Sempre tem aqueles afoitos, né? Eu vou dar uma volta. Mas o aconselhamento foi: não saia. Talvez alguém dissesse assim: mas talvez seja só um exagerozinho. Não saia de dentro da cidade, porque o vingador está aí fora esperando você. O texto é claro que o vingador andava sondando. Só que a lei protegia o homicídio culposo, não o doloso. Porque o homicídio doloso, a lei dizia: se alguém matou, vai morrer. Mas no caso do homicídio culposo, não. Era algo que era feito sem alguém ter predito, premeditado, melhor dizendo, ter premeditado. E quando alguém premedita tirar a vida de outro, ele busca antes todas as informações precisas. Procura saber quais caminhos mais aquela pessoa passa,
quais lugares mais aquela pessoa frequenta, até que hora sai e chega de casa, com quem aquela pessoa mais conversa, em que momento aquela pessoa vai estar só para dar a sua investida. Sabendo nós que Deus, Ele é o nosso protetor. Ele está 24 horas nos sondando, nos livrando de todo mal. Eu quero concluir esta palavra nesta noite. É melhor estar dentro da cidade de refúgio do que ser encontrado de forma vulnerável lá fora, porque não vai ter proteção. A lei era clara, irmão. O vingador, quando o camarada saía da cidade, o vingador já estava esperando ele, e alguém já ia dizer ao vingador: olha, fulano saiu antes do sacerdote, então ele quer morrer, vamos pegá-lo. Mas que nesta noite, conjecturando, eu quero tipificar a cidade como sendo Cristo, que é nossa proteção, nosso refúgio, nossa paz, a nossa vida. E que para termos liberdade plena, pastor, em algum momento o vingador, o assassino, o que cometeu o homicídio culposo, poderia sair da cidade? Sim. Mas quando ele saísse sob a orientação da lei, o que poderia acontecer com ele? Nada. Porque se o vingador pegasse ele e tirasse a vida dele, aí ele estava cometendo um homicídio doloso. Porque ele já vinha há muito tempo premeditando matá-lo. Só que quando ele saía após a morte do sumo sacerdote, a lei era clara: o vingador não podia tocar nele. Sabe por quê? Porque ele estava amparado pela lei e amparado por Deus. E eu quero encerrar nesta noite dizendo: fiquemos dentro da cidade. Dentro da cidade estamos protegidos, estamos guardados. Jesus morreu por nós, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite. Nós não tínhamos o direito a nada. Qual era o direito que tínhamos? Mas Ele veio da glória, entregou a sua vida e nos deu o direito e a liberdade de estarmos aqui glorificando o seu nome, que está acima de todos os nomes. O conselho que eu lhe dou, que é para nós, deixa eu usar a linguagem bem popular: se agarre cada vez mais com Jesus. Não soltemos o nosso mestre. Um dia ele fez uma pergunta para os seus discípulos: e vocês, vamos deixar também? Eles disseram: para onde nós iremos? Que só tu tens a palavra de vida. Eu quero agradecer a Deus nessa noite, agradecer ao Senhor pela vida da igreja.